A história que estou prestes a contar é de autoria do renomado escritor H. P. Lovecraft, um dos mestres do horror e do fantástico. Howard Phillips Lovecraft foi um escritor norte-americano, nascido em 1890, e sua obra é amplamente reconhecida por suas narrativas envolventes e atmosfera de suspense. A história em questão, Nas Montanhas da Loucura, At the Mountains of Madness, é uma das obras mais conhecidas e celebradas de Lovecraft. Nela, ele nos leva a uma expedição perigosa e intrigante às terras congeladas da Antártica, onde mistérios e horrores ancestrais aguardam os corajosos exploradores. Nas Montanhas da Loucura sou forçado a falar, uma vez que homens de ciência recusaram-se a seguir meu conselho, sem saberem porquê. É muito a contragosto que descrevo as razões pelas quais me oponho a essa pretendida invasão da Antártica, que há de ser acompanhada de generalizada caça a fósseis e indiscriminada perfuração e descongelamento das antigas calotas glaciais. E reluto tanto mais quanto talvez minha advertência caia em ouvidos moucos. É inevitável que se ponham em dúvida os fatos reais, tal como devo revelá-los. No entanto, se eu calasse o que pode parecer bizarro e inacreditável, nada restaria. As fotografias até aqui escamoteadas, tanto ordinárias quanto aéreas, contarão em meu favor, porquanto são funestamente vívidas e convincentes. Ainda assim, serão postas em dúvida devido ao elevado grau a que se pode levar uma hábil contrafação. Os desenhos a tinta serão, naturalmente, objeto de zombaria, serão taxados de embustes grosseiros, não obstante uma singularidade de técnica que deveria causar perplexidade aos conhecedores de arte. Ao cabo, terei de confiar na judiciosidade e na reputação dos poucos próceres científicos que têm, por um lado, suficiente independência intelectual para avaliar minhas informações com base em seus próprios méritos, medonhamente concludentes, ou à luz de certos ciclos míticos primevos e extremamente enigmáticos e, por outro lado, influência bastante para impedir que os meios científicos em geral se aventurem a qualquer programa temerário ou exageradamente ambicioso na região daquelas montanhas. De loucura. É lamentável que homens relativamente obscuros, como eu e meus colegas, ligados apenas a uma pequena universidade, tenhamos poucas possibilidades de causar impressão duradoura no que unge assuntos de natureza extravagantemente demente ou em alto grau polêmica. Labora ademais contra nós o fato de não sermos, em sentido rigoroso, especialistas nos campos em que se situam basicamente as revelações que farei. Na qualidade de geólogo, meu intuito ao dirigir a expedição da Universidade Miskatonic consistia inteiramente em coletar amostras de rochas e de solo, a grande profundidade, em várias partes do continente antártico, auxiliado pela extraordinária perfuratriz projetada pelo professor Frank H. Pabodie, de nosso departamento de engenharia. Eu não nutria nenhum desejo de ser pioneiro em qualquer campo senão esse, mas alimentava a esperança de que o emprego desse novo dispositivo mecânico em pontos diversos de caminhos previamente explorados trouxesse à luz materiais de um tipo até então inalcançáveis pelos métodos convencionais de coleta. O equipamento de perfuração de Pabodie, como o público já teve ocasião de tomar conhecimento por nossos relatórios, representou um avanço sui generis e radical, por sua leveza, facilidade de transporte e capacidade de combinar o princípio da broca artesiana comum com o princípio da pequena broca circular para rochas, de maneira a furar rapidamente camadas de dureza variável. Cabeçote de aço, hastes articuladas, motor a gasolina, torre retrátil de madeira, instrumental para dinamitação, fiação, trado para remoção de detritos e tubulação em seções para brocas de 12,5 cm de diâmetro, que chegavam a trabalhar a 300 metros de profundidade. Em tudo isso, mais os acessórios indispensáveis, não representava peso proibitivo para ser puxado por 3 trenós de 7 cães.
Isso era possibilitado pela notável liga de alumínio de que eram feitas, na maioria, as partes metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, projetados especialmente para operar nas tremendas altitudes a que seria necessário voar sobre o Planalto Antártico e equipados com dispositivos adicionais para aquecimento de combustível e ignição rápida de motores, também projetados por Pabodji, podiam transportar toda a nossa expedição, de uma base na orla da Grande Barreira de Gelo a vários pontos no interior. A partir de tais pontos, um número suficiente de cães atenderia às nossas necessidades. Tensionávamos explorar uma área tão grande quanto fosse possível em uma única estação antártica, ou mais longamente, se absolutamente necessário, e operando sobretudo nas cordilheiras e no planalto ao sul do Mar de Ross, eram regiões já exploradas, em graus vários, por Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd. Com frequentes mudanças de acampamentos, feitos por aeroplano e que envolviam distâncias suficientemente grandes para terem significado geológico, esperávamos desenterrar um volume de material sem precedentes, principalmente nas camadas pré-cambrianas, das quais uma gama tão reduzida de espécimes antárticos haviam sido anteriormente coletados. Desejávamos ainda obter a maior variedade possível de rochas fossilíferas superiores, uma vez que a história biológica antiga daquele reino inóspito de gelo e de morte tem importância máxima para o conhecimento do passado da Terra. É notório que o continente antártico foi outrora temperado e mesmo tropical, com flora e fauna exuberantes, de que sobrevivem apenas os líquens, a fauna marinha, aracnídeos e pinguins, no limite setentrional. E contávamos ainda expandir esses dados, tanto em variedade quanto em precisão e pormenores. Quando um simples furo revelasse indícios fossilíferos, ampliaríamos a abertura mediante o uso de explosivos, a fim de obtermos amostras de dimensões e condição adequadas. Nossos furos, de profundidades variadas, segundo o que prometiam o solo ou as rochas superiores, restringir-se-iam a superfícies terrestres expostas ou quase expostas, e sendo que tais superfícies seriam inevitavelmente encostas ou cristas, uma vez que aos níveis mais baixos superpunham-se camadas de gelo compacto com 2 ou 3 quilômetros de espessura. Não podíamos perder tempo perfurando qualquer volume considerável de mera glaciação, muito embora Pabodji houvesse imaginado um plano para enterrar eletrodos de cobre em feixes densos de perfurações e degelar áreas limitadas de gelo com a corrente de um dínamo a gasolina. É esse o plano, que não podíamos pôr em prática numa expedição como a nossa, salvo a título de experiência, que a eminente expedição Starkweather-Moore propõe-se a seguir, a despeito das advertências que tenho feito desde nosso regresso da Antártica. O público tomou conhecimento da expedição Miskatonic através de nossos frequentes informes por rádio para o Arkham Advertiser e para a Associated Press, bem como através de artigos posteriores, meus e de Pabodji. A expedição compunha-se de 4 pessoas da Universidade, Pabodji, Lake, do Departamento de Biologia, Atwood, do Departamento de Física, e que é também meteorologista, e eu, que representava o setor de geologia e a quem cabia a chefia nominal. Havia ainda 16 assistentes, 7 estudantes de graduação da universidade e 9 mecânicos hábeis. Desses 16, 12 eram pilotos aeronáuticos habilitados, todos, com exceção de 2, eram competentes operadores de rádio. 8 deles conheciam a navegação com bússola e sextante, tal como Pabodji, Atwood e eu. Além disso, naturalmente, nossos 2 navios, baleeiros de madeira, reforçados para operar nos golos e equipados com máquinas a vapor auxiliares, e tinham tripulação completa. A Fundação Nathaniel Derby Pickman, com a ajuda de algumas contribuições especiais, financiou a expedição. Por conseguinte, nossos preparativos foram extremamente rigorosos, em que pese a ausência de grande publicidade. Cães,
trenóis, máquinas, materiais para acampamento e partes desmontadas de nossos 5 aviões foram entregues em Boston, onde os navios foram carregados. Estávamos equipados à perfeição para nossos objetivos específicos, e em todas as questões concernentes a suprimentos, nutrição, transporte e montagem de acampamentos tiramos proveito do exemplo magnífico de muitos predecessores recentes, excepcionalmente brilhantes. Foi o número invulgar e a fama desses predecessores que tornaram nossa própria expedição, e malgrado sua magnitude, tão pouco notada pelo mundo em geral. Como relataram os jornais, arpamos do porto de Boston a 2 de setembro de 1930, seguindo placidamente pela costa e atravessando o canal do Panamá. Paramos em Samoa e em Hobart, na Tasmânia, sendo que nessa última escala embarcamos os suprimentos finais. Nenhum dos integrantes de nosso grupo já estivera anteriormente nas regiões polares, motivo pelo qual dependíamos grandemente de nossos capitães, e J.B. Douglas, que comandava o Brig Arkham e que acumulava a função de comandante do grupo marítimo, e George Thorfinsen, que comandava a barca Miskatonic. Ambos tinham larga experiência na pesca da baleia em águas antárticas. À proporção que deixávamos para trás o mundo habitado, o sol caía cada vez mais ao norte e permanecia cada vez mais acima do horizonte a cada dia. Mais ou menos na altura dos 62 graus de latitude sul avistamos os primeiros icebergs, semelhantes a mesetas e com lados verticais, e pouco antes de atingirmos o Círculo Austral, que cruzamos a 20 de outubro, com cerimônias apropriadamente singulares, fomos consideravelmente molestados por campos de gelo flutuantes. A queda da temperatura me incomodava sobremaneira após nossa longa viagem através dos trópicos, mas eu tentava preparar-me para os rigores piores que viriam. Em muitas ocasiões os curiosos efeitos atmosféricos me encantaram enormemente, havia entre eles uma miragem acentuadamente vívida, a primeira que eu via, e nas quais os gelos distantes tornavam-se as muralhas de inimagináveis castelos cósmicos. Avançando em meio aos gelos, que felizmente não eram nem extensos nem muito espessos, voltamos a atingir águas abertas a 67 graus de latitude sul, 175 graus de longitude leste. Na manhã de 26 de outubro surgiu uma intensa cintilação em terra, ao sul, e antes do meio-dia todos nos sentimos invadidos de emoção ao contemplar uma imensa e altaneira cordilheira, coberta de neve, que cobria toda a vista. Havíamos encontrado, enfim, um sinal do grande continente desconhecido e seu mundo crítico de morte congelada. Aqueles picos eram, obviamente, a Serra do Almirantado, descoberta por Ross, e cabia-nos agora dobrar o Cabo Adar e seguir pela costa leste da Terra de Vitória até o local onde havíamos planejado instalar nossa base, na margem do Estreito MC Murdo, ao pé do vulcão Erebo, na latitude 77 graus 9 sul. A última etapa da viagem foi animada e de molde a despertar a imaginação. Grandes picos ermos e misteriosos avultavam constantemente a oeste, enquanto o baixo sol do meio-dia, ao norte, ou o sol ainda mais baixo da meia-noite, que quase tocava o horizonte, derramava seus raios avermelhados sobre a neve alva, o gelo e os cursos d'água azulados, e ainda sobre fragmentos negros de afloramentos de granito em encostas. Os cumes desolados eram batidos por rajadas violentas e intermitentes do terrível vento antártico, suas cadências por vezes encerravam vagas sugestões de flauteados selvagens e quase conscientes, com notas que abrangiam um vasto registro e que, por algum motivo mnemônico subconsciente, pareciam-me inquietantes e até mesmo obscuramente fantásticos. Alguma coisa na cena recordava-me as estranhas e perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich, bem como as descrições ainda mais estranhas e mais perturbadoras do famigerado Planalto de Leng, que ocorrem no horripilante Necronomicon do árabe louco, Abdul al-Wazm. Arrependi-me, mais tarde,
de ter examinado esse livro monstruoso na biblioteca da universidade. A 7 de novembro, depois de havermos perdido temporariamente a visão da Cordilheira Oeste, passamos pela Ilha Franklin. E no dia seguinte divisamos os cones dos Montes Erebo e do Terror, na Ilha Ross, mais adiante, antes da longa linha dos Montes Parry. Estendia-se agora, em direção a leste, a linha baixa e branca da Grande Barreira Glacial, elevando-se perpendicularmente até uma altura de 60 metros, como os penhascos rochosos de Quebec, e assinalando o término da navegação rumo ao sul. À tarde entramos no estreito de McMurdo e nos afastamos da costa, a sotavento do fumegante Monte Erebo. O pico, coberto de escórias vulcânicas, elevava-se a pouco mais de 3.800 metros, silhuetado contra o céu oriental como uma gravura japonesa do sagrado Fujiyama, enquanto mais além erguia-se o vulto branco e fantasmático do Monte Terror, com 3.270 metros de altura, hoje um vulcão extinto. Fumarolas irrompiam intermitentemente do Erebo, e um dos estudantes, um jovem brilhante, de nome Danforth, e chamou a atenção para o que parecia ser lava na encosta nevosa, observando que aquela montanha, descoberta em 1840, fora indubitavelmente a fonte da metáfora de Poe, quando 7 anos mais tarde ele escreveu: as lavas que, incessantes, rolam em correntes sulfurosas e descem no Yaanek nos confins derradeiros do polo, que gemem ao rolarem pelo Monte Yaanek nos domínios do Boreal Polo. Danforth era ávido leitor de obras estranhas, e já nos havia falado largamente de Poe. Eu próprio estava interessado, por causa do cenário antártico da única história longa de Poe, em aquele trabalho perturbador e enigmático que tem o título de Arthur Gordon Pym, Na Margem. Inóspita, bem como na altaneira barreira glacial no fundo, miríades de grotescos pinguins gritavam e batiam as nadadeiras, ao passo que na água havia-se grande número de gordas focas, nadando ou descansando sobre grandes pedaços de gelo flutuante. Utilizando pequenos botes, efetuamos um desembarque difícil na ilha de Ross, pouco depois da meia-noite, na madrugada do dia 9, arrastando um cabo de cada navio e preparando-nos para desembarcar suprimentos, através de um sistema de boias deslizantes. Ao pisarmos pela primeira vez o solo antártico, nossas sensações eram pungentes e complexas, muito embora as expedições de Scott e de Shackleton já nos houvessem precedido naquele ponto específico. Nosso acampamento na praia gelada, ao pé do vulcão, era apenas temporário, uma vez que o quartel-general continuava a bordo do Arco. Desembarcamos toda a nossa maquinaria de perfuração, cães, trenós, barracas, víveres, tanques de gasolina, o equipamento experimental para derreter o gelo, os aparelhos fotográficos, tanto os convencionais como os aéreos, peças para os aeroplanos e outros acessórios, inclusive 3 pequenos transmissores receptores portáteis de rádio, e além dos instalados nos aviões, capazes de entrar em contato com o equipamento mais possante do Arcon de qualquer parte da Antártica que desejássemos visitar. O rádio do navio, capaz de falar para todo mundo, deveria transmitir informes para a poderosa estação do Arcon Advertiser, em Kingsport Head, Massachusetts. Esperávamos poder completar nossa missão num único verão antártico, todavia, caso isso fosse de todo impossível, passaríamos o inverno no Arcon, fazendo com que a barca Miskatonic seguisse para norte, antes que o gelo se tornasse impenetrável, para buscar suprimentos para outro verão. Não há por que repetir aqui o que os jornais já publicaram sobre o início de nossos trabalhos, nossa escalada do Monte Erebo, nossas exitosas perfurações minerais em vários pontos da ilha Ross e a notável rapidez com que o dispositivo de Pabodias efetuou, nossa experiência preliminar com o pequeno equipamento de degelamento, nossa perigosa ascensão pela Grande Barreira, com trenós e suprimentos, e a montagem final dos 5 enormes aeroplanos no acampamento que montamos no alto da barreira.
A rigidez de nosso grupo terrestre, e 20 homens e 55 cães alasquianos de trenós, era extraordinária, ainda que, naturalmente, até então não houvéssemos encontrado temperaturas verdadeiramente destrutivas ou tempestades. Durante a maior parte do tempo, o termômetro variava de menos 16 graus Celsius a menos 6,5 graus Celsius ou 4 graus Celsius, e nossa experiência com os invernos da Nova Inglaterra havia nos habituado a rigores desse nível. O acampamento sobre a barreira era semi-permanente e destinava-se a servir de depósito de gasolina, víveres, dinamite e outros materiais. De nossos aviões, somente 4 eram necessários para transportar o material de exploração propriamente dito. O quinto ficava, com um piloto e 2 homens dos navios, no depósito, para que pudéssemos ser resgatados no caso de todos nossos aviões de exploração se perderem. Mais tarde, quando não estivéssemos usando todos os outros aviões para o transporte de equipamento, empregaríamos um ou 2 num serviço de transporte entre esse depósito e outra base permanente no Grande Planalto, entre 950 e 1120 quilômetros ao sul, além da geleira Bearmore. A despeito dos relatos quase unânimes que dão conta de ventos aterrorizantes e de tempestades que se despenham do Planalto, tomamos a decisão de dispensar as bases intermediárias, correndo riscos no interesse da economia e da provável eficiência. Os serviços telegráficos já deram conta do voo empolgante, sem escalas e durante 4 horas, de nosso esquadrão a 21 de novembro, sobre a grandiosa planície gelada, com vastos picos elevando-se a oeste, e dos silêncios insondáveis que reverberavam com o ruído de nossos motores. O vento era um incômodo apenas moderado e nossos radiogonômetros ajudaram-nos a transpor o único nevoeiro opaco com que nos defrontamos. Quando a imensa elevação avultou à nossa frente, entre as latitudes 83 graus e 84 graus, soubemos que havíamos chegado à geleira Bearmore, o maior vale gelado do mundo e que o mar congelado estava agora cedendo lugar a uma costa sombria e montanhosa. Por fim estávamos verdadeiramente penetrando no mundo branco do polo, morto há eras e eras. No momento mesmo em que percebemos isso, avistamos o cume do Monte Nansen bem longe, a leste, projetando-se a sua altitude de quase 4.600 metros. O estabelecimento bem-sucedido da base sul, acima da geleira na latitude 86 graus 7, longitude leste 174 graus 23, assim como as perfurações e as explosões, fenomenalmente rápidas e eficientes, realizadas em vários pontos alcançados por nossas excursões em trenó e breves voos em aeroplano, já pertencem à história. O mesmo se diga da árdua, porém triunfante, escalada do Monte Nansen por Pabodie e 2 dos estudantes, e Gedney Carroll, entre 13 e 5 de dezembro. Estávamos aproximadamente 2.600 metros sobre o nível do mar, e quando perfurações experimentais revelaram solo firme a apenas 3,5 metros sob a neve e o gelo em certos sítios, fizemos uso considerável do pequeno dispositivo de degelamento e abrimos furos e explodimos cargas de dinamite em vários locais em que nenhum explorador antes de nós havia sequer pensado em colher amostras minerais. Os granitos pré-cambrianos e os arenitos assim coletados confirmaram nossa convicção de que aquele planalto era homogêneo. A maior parte do continente ficava a oeste, mas um pouco diferente das partes que se estendiam, em direção a leste, abaixo da América do Sul, em o que julgamos então constituir um continente menor, separado do maior por uma junção congelada dos mares de Ross e Weddell. Ainda que posteriormente Byrd tenha mostrado ser essa hipótese falsa. Em alguns arenitos, dinamitados e cinzelados depois que perfurações lhes revelaram a natureza, encontramos marcas e fragmentos fósseis interessantíssimos. Eram principalmente fetos, algas marinhas, trilobitas, crinoides e moluscos como lingulas e gastrópodes, todos os quais pareciam ter importância crítica para a história antiga da região. Havia ainda uma estranha marca estriada,
triangular, com mais ou menos 1,5 palmo na largura maior, que Lake montou a partir de 3 fragmentos de ardósia trazidos de um furo de grande profundidade, aberto a dinamite. Tais fragmentos provinham de um ponto oeste, perto da Cordilheira da Rainha Alexandra, e Lake, biólogo que era, deu mostras de achar as curiosas marcas invulgarmente singulares e intrigantes, ainda que, para meus olhos de geólogo, não parecessem diferentes de alguns efeitos de encrespação que são relativamente comuns em rochas sedimentares. Como a ardósia não é mais que uma formação metamórfica na qual é comprimida um extrato sedimentar, e como a própria pressão produz estranhos efeitos de distorção em quaisquer marcas que já existam, não vi motivo para admirar tanto a depressão estriada. A 6 de janeiro de 1931, Lake, Pabodie, Daniels, todos os 6 estudantes, 4 mecânicos e eu sobrevoamos o Polo Sul em 2 dos grandes aviões, sendo uma vez forçados a descer por um súbito vendaval, que, por felicidade, não se transformou numa típica tempestade. Como informaram os jornais, esse foi um típico voo de reconhecimento, entre vários. Durante outros tentamos discernir novos acidentes topográficos em áreas não alcançadas por exploradores anteriores. Nossos primeiros voos foram desapontadores com relação a este último ponto, ainda que nos hajam propiciado alguns exemplos magníficos de miragens fantásticas e ilusórias das regiões polares, das quais nossa viagem por mar já havia proporcionado alguns breves indícios. Montanhas distantes flutuavam no céu como cidades encantadas e com frequência todo aquele mundo branco se dissolvia numa terra dourada, argentina e escarlate de sonhos lunsanianos 6 e de aventurosa expectativa sob a luz espectral do baixo sol da meia-noite. Nos dias nublados tínhamos grande dificuldade para voar devido à tendência do céu e da terra, envoltos num único manto de neve, fundirem-se num místico vazio opalescente sem nenhum horizonte visível que marcasse a junção entre ambos. Por fim decidimos levar a cabo nosso plano original de voar cerca de 800 quilômetros em direção a leste, com todos os 4 aviões de exploração e instalar uma nova subbase num ponto que ficaria provavelmente na menor divisão continental, como erroneamente conjecturávamos que fosse. As amostras geológicas ali obtidas seriam úteis para fins de comparação. Nossa saúde até então permanecia excelente, e o sumo de limas compensava bem a constante dieta de alimentos enlatados e salgados. Por outro lado, as temperaturas, geralmente acima dos 17 graus negativos, nos permitia viver sem as peles mais grossas. Estávamos em meio ao verão e com pressa e cuidado talvez pudéssemos concluir o trabalho em março e evitar uma tediosa hibernação durante a longa noite antártica. Várias tempestades violentas haviam se abatido sobre nós, vindas de oeste, mas havíamos deixado de sofrer danos graças à habilidade com que Atwood havia construído rudimentares abrigos para os aviões e quebra-ventos com pesados blocos de neve, e reforçado as principais construções do acampamento com neve. Nossa sorte e eficiência tinham sido, com efeito, quase notáveis. O mundo exterior conhecia, naturalmente, nosso programa e era ainda informado da estranha e obstinada insistência de Lake quanto a uma viagem de exploração em direção ao oeste, ou, mais exatamente, noroeste, antes de nossa transferência final para a nova base. Ao que parece, ele havia meditado muito, e com ousadia alarmantemente radical, sobre aquela marca triangular estriada na ardósia. Tinha visto nelas certas contradições de natureza e de período geológico que lhe haviam aguçado a curiosidade ao extremo e que o haviam deixado ansioso por abrir novos furos e realizar explosões adicionais na formação ocidental a qual os fragmentos desenterrados obviamente pertenciam. Curiosamente, ele se achava persuadido de que as marcas representavam pegadas de um organismo grande, desconhecido e radicalmente inclassificável, de evolução bastante avançada, não obstante o fato de a rocha da qual os fragmentos tinham sido extraídos ser de tal modo antiga, cambriana se não pré-cambriana,
que desde logo se podia negar a existência na época não só de uma etapa biologicamente avançada de vida, como, na verdade, de qualquer vida acima do estádio unicelular ou, no máximo, trilobítico. Aqueles fragmentos, com suas estranhas marcas, teriam entre 500 milhões e 1 bilhão de anos. Segundo a imaginação popular, presumo, reagiu ativamente a nossas informações a respeito do início da excursão de Lake rumo ao noroeste, em regiões jamais pisadas por seres humanos ou sequer vislumbradas pela imaginação do homem, muito embora não fizéssemos menção de suas esperanças loucas de revolucionar toda a biologia e a geologia. A jornada preliminar de Lake, entre 11 e 18 de janeiro, na companhia de Pabodi e de outros 5 homens, empanada pela perda de 2 cães num tombo, ao atravessarem uma das grandes cristas no gelo, e havia produzido uma quantidade cada vez maior da ardose arqueana, e até mesmo eu fiquei interessado pela singular profusão de evidentes marcas fósseis naquela camada inacreditavelmente antiga. Tais marcas, no entanto, eram de formas vivas do maior primitivismo, não envolvendo grande paradoxo, salvo de que qualquer forma viva ocorresse em rochas tão indubitavelmente pré-cambrianas quanto aquelas pareciam ser. Por conseguinte, eu ainda não lograva perceber o sentido do desejo de Lake no sentido de uma interrupção em nosso programa, delineado com vistas a poupar tempo, e uma interrupção que exigiria o uso de todos os 4 aviões, muitos homens e a totalidade da maquinaria de nossa expedição. Não vetei, por fim, o plano, ainda que tomasse a decisão de não acompanhar o grupo que rumaria para noroeste, apesar de Lake haver insistido em que eu lhe desse assessoria geológica. Durante a ausência deles, eu permaneceria com Pabodi e 5 homens na base, e prepararia os planos finais exigidos pela mudança para leste. Como preparativo para essa transferência, um dos aviões já havia começado a retirar do estreito de MC Murdo uma boa quantidade de gasolina. Mas isso poderia esperar algum tempo. Mantive comigo um trenó 9 cães, uma vez que convinha ter à disposição um meio de transporte num mundo inteiramente desabitado e vazio. A subexpedição de Lake ao ignoto, como todos recordarão, enviava seus próprios boletins pelos transmissores de ondas curtas instalados nos aviões. Tais transmissões eram simultaneamente captadas por nossa aparelhagem na base meridional e pelo Arkham, no estreito MC Murdo, de onde eram passadas ao mundo em comprimentos de onda de até 50 metros. A partida se deu às 4 horas da manhã de 22 de janeiro, e a primeira mensagem que recebemos chegou 2 horas depois. Nela Lake falava de haver pousado e iniciado uma pequena operação de degelo e perfuração, num ponto a cerca de 480 quilômetros de nós. 6 horas depois, uma segunda mensagem, muito excitada, dava conta da abertura e alargamento de um furo raso, culminando na descoberta de fragmentos de ardósia com várias marcas, aproximadamente iguais à que havia causado a perplexidade original. 3 horas depois, um breve boletim anunciou o reinício do voo, em meio a uma ventania brutal, e quando despachei uma mensagem em que protestava contra riscos desnecessários, Lake respondeu laconicamente, dizendo que suas novas amostras faziam com que qualquer risco valesse a pena. Percebi que sua excitação havia chegado ao limite do motim e que eu nada podia fazer para impedir que ele pusesse em risco o sucesso de toda a expedição. No entanto, aturdia a imaginação pensar que ele estivesse mergulhando cada vez mais fundo naquela traiçoeira e sinistra imensidão branca, de tempestades e mistérios desconhecidos, que se estendia por cerca de 2.300 quilômetros em direção ao litoral, em parte conhecido, em parte pressentido, das terras da rainha Mary de Knox. Então, dentro de mais ou menos 1h30, chegou aquela mensagem duplamente empolgada, transmitida em voo, do avião de Lake, e que quase modificou meus sentimentos e me fez desejar ter acompanhado o grupo 22 horas e 5 minutos,
em voo. Depois da tempestade, vimos cordilheira à frente, maior que qualquer outra conhecida. Talvez igual ao Himalaia, abrindo margem para a altitude do Planalto. Latitude provável, 76 graus 5, longitude 113 graus 10. Estende-se para a direita e esquerda até onde se pode ver. Suspeitas, de 2 cones fumegantes. Todos os picos negros e sem neve. O vendaval que sopra sobre eles impede a navegação. Depois disso, Pabodi, os homens e eu não nos afastamos do receptor, prendendo a respiração. Pensar naquela titânica muralha montanhosa, a 1.100 quilômetros de distância, inflamava nosso mais profundo sentido de aventura, e nos rejubilávamos com o fato de que ela tivesse sido descoberta por nossa expedição, ainda que não nós próprios, pessoalmente. Daí a meia hora Lake chamou-nos outra vez, avião de Moulton obrigado a aterrissar nos contrafortes do Planalto, mas ninguém se feriu e talvez possa ser consertado. Vou transferir o essencial para os outros 3, para o regresso ou novas excursões, se necessárias, mas no momento não há necessidade de viagens em aviões pesados. As montanhas superam toda a imaginação. Vou fazer um reconhecimento no avião de Carol, sem nenhum peso. Não podem imaginar nada semelhante. Os picos mais altos devem ter mais de 10.500 metros. O Everest não conta mais. Atwood vai calcular as alturas com o teodolito enquanto Carol e eu subimos. Provavelmente houve engano com relação aos cones, pois as formações parecem estratificadas. Talvez ardósia pré-cambriana com outras camadas, misturadas. Efeitos curiosos no horizonte, em seções regulares de cubos suspensas dos picos mais altos. Tudo maravilhoso, na luz vermelho-dourada do sol baixo. Como terra misteriosa num sonho ou limiar de mundo proibido de maravilhas nunca vistas. Gostaria que estivesse aqui para estudar. Ainda que, tecnicamente, fosse hora de estarmos dormindo, nenhum de nós, que escutávamos, pensou em recolher-se. Quase a mesma coisa devia estar ocorrendo no estreito MC Murdo, onde o depósito de suprimentos e o Arkham estavam também captando as mensagens, pois o capitão Douglas emitiu uma mensagem dando os parabéns a todos pela importante descoberta. Sherman, o responsável pelo depósito, também expressou seu júbilo. Sentíamos, naturalmente, o acidente com o aeroplano, mas esperávamos que pudesse ser reparado facilmente. Então, às 11 da noite, chegou outra mensagem de Lake: estou com Carol sobre os contrafortes mais altos. Não nos atrevemos a tentar os picos realmente altos com este tempo, mas faremos isto depois. A subida foi muito difícil e o voo é perigoso a esta altitude, mas vale a pena. A grande cordilheira é bastante maciça, por isso nada vemos do outro lado. Os cumes maiores excedem o Himalaia, são muito esquisitos. As montanhas parecem ardósia pré-cambriana, com sinais claros de muitas outras camadas soerguidas. Enganei-me quanto a vulcanismo. Estende-se mais, nas duas direções, do que podemos ver. Nenhuma neve acima de 6.500 metros. Formações singulares nas encostas das montanhas mais elevadas. Grandes blocos baixos e quadrados, com lados exatamente verticais, e linhas retangulares de muralhas baixas e verticais, como os velhos castelos asiáticos, suspensos em montanhas íngremes, nas pinturas de Roerich. Imponentes à distância. Voamos perto de algumas e Carol achou que eram formadas de partes menores separadas, mas provavelmente isso é imaginação. Maioria das arestas corroídas e arredondadas, como se expostas a tempestades e mudanças climáticas durante milhões de anos.
Algumas partes, sobretudo as superiores, parecem de rochas mais claras que quaisquer camadas visíveis nas encostas propriamente ditas, e portanto de evidente origem cristalina. Exames a menor distância mostram muitas bocas de cavernas, algumas de contornos bastante irregulares, quadrados ou semicirculares. Você deve vir investigar. Creio ter visto muralha bem no alto de um pico. A altura parece cerca de 9.000 a 10.500 metros. Estou a 6.500 metros, num frio diabólico e cortante. O vento assovia através de desfiladeiros, entrando e saindo de cavernas, mas nenhum perigo real para o voo até agora. Daí em diante, a cada meia hora, Lake manteve uma saraivada de comentários, e exprimiu sua intenção de escalar a pé alguns picos. Respondi que iria juntar-me a ele assim que ele pudesse mandar um avião e que Pabodi e eu definiríamos o melhor plano de utilização da gasolina e onde como concentrarmos nosso suprimento, em vista da alteração do caráter da expedição. Evidentemente, os trabalhos de perfuração de Lake, bem como suas atividades aeronáuticas, exigiriam uma grande quantidade de combustível para a nova base que ele planejava montar no sopé das montanhas, e era possível que a viagem para leste acabasse não sendo realizada naquela estação. Com relação a essa previsão, chamei o capitão Douglas e lhe pedi que retirasse o máximo possível de combustível dos navios e que o levasse para o alto da barreira, usando os poucos cães que havíamos deixado lá. O que realmente pensávamos em fazer era estabelecer uma rota direta, através da região desconhecida, entre Lake e o estreito MC Murdo. Lake chamou-me mais tarde para dizer que havia decidido instalar o acampamento no local onde o avião de Moulton fora obrigado a descer e onde o trabalho de reparo já estava em curso. A cobertura de gelo era muito fina, o solo escuro aparecia aqui e ali, e ele realizaria algumas perfurações e explosões ali mesmo antes de fazer qualquer viagem de trenó ou escaladas a pé. Falou da inefável majestade do cenário e sobre suas sensações por se ver ao abrigo de vastos e silenciosos pináculos, que se arremessavam para o alto como uma muralha que alcançasse o céu na borda do mundo. Utilizando Teodolito, Atwood havia calculado que os picos mais elevados ascendiam a uma altura de 9.000 a 10.200 metros. A natureza do terreno, descalvado pelo vento, claramente preocupava Lake, pois atestava a ocorrência ocasional de vendavais prodigiosos, mais violentos que todos quantos já havíamos encontrado. Seu acampamento situava-se a cerca de 8 quilômetros do ponto onde os contrafortes mais altos se elevavam abruptamente. Eu podia quase detectar um tom de alarme subconsciente em suas palavras, transmitidas através de um vazio glacial de 1.100 quilômetros, enquanto ele recomendava que explorássemos aquela região estranha e nova tão depressa quanto possível. Ele estava então para descansar, após um dia de trabalho sem paralelo, e em termos de rapidez, exaustão e resultados. Pela manhã conversei pelo rádio, ao mesmo tempo, com Lake e o capitão Douglas. Ficou acertado que um dos aviões de Lake viria à minha base para buscar Pabodi, os 5 homens e a mim próprio, bem como todo o combustível que pudesse carregar. A decisão quanto ao restante do combustível, a depender de nossa resolução quanto à viagem para leste, poderia ficar para depois, uma vez que por hora Lake dispunha do suficiente para aquecimento e para as perfurações. Mais adiante a velha base a sul teria de ser reabastecida, mas se protelássemos a viagem para leste não teríamos de usá-la senão no verão seguinte, e nesse ínterim Lake deveria mandar um avião explorar uma rota direta entre a nova cordilheira e o estreito MC Murdo. Pabodi e eu nos preparamos para fechar a base, por um período curto ou longo, como fosse o caso. Se invernássemos na Antártica, provavelmente iríamos de avião diretamente da base de Lake para o Arkham, sem voltarmos àquele ponto.
Algumas de nossas barracas cúnicas já tinham sido reforçadas com blocos de neve endurecida, mas decidimos então completar o trabalho de construção de uma vila permanente. Devido ao generosíssimo suprimento de barracas, Lake tinha consigo tantas quantas sua base necessitaria, mesmo após nossa chegada. Informei pelo rádio que Pabodi e eu estaríamos prontos para a viagem rumo a noroeste depois de um dia de trabalho e uma noite de repouso. Nossa labuta, no entanto, reduziu-se consideravelmente após as 4 horas da tarde, pois por volta disso Lake começou a enviar mensagens extraordinárias e excitadíssimas. Seu dia de trabalho havia principiado de modo pouco promissor, uma vez que o reconhecimento aéreo das superfícies de rochas quase afloradas revelou a absoluta ausência das camadas arqueanas e primevas que ele estava procurando e que constituíam parte tão substancial dos colossais picos que se erguiam a uma distância tantalizante do acampamento. Na maioria, as rochas avistadas eram, aparentemente, renitos jurássicos e comanchianos, bem como xistos permianos e triássicos. Vez por outra surgia um reluzente afloramento negro que sugeria um carvão duro e ardósico. Isso de certa forma desalentou o Lake, cujos planos diziam respeito a desenterrar amostras que teriam mais 500 milhões de anos que essas. Ficou-lhe claro que a fim de recuperar o veio de ardósia arqueana na qual ele havia localizado as marcas tão curiosas, teria de empreender uma longa jornada desde aqueles contrafortes até as encostas íngremes das próprias montanhas gigantescas. Ele resolvera, não obstante, efetuar algumas perfurações no local, como parte do programa geral da expedição. Por isso, montou o equipamento e destacou 5 homens para operá-lo, enquanto os demais terminavam de montar o acampamento e reparar o avião danificado. A rocha visível mais macia, um arenito a cerca de 1,5 quilômetros do acampamento, e havia sido escolhida para a primeira amostragem, e a perfuratriz fazia excelente progresso sem muitas explosões suplementares. Foi mais ou menos 3 horas depois, após a primeira dinamitação realmente forte da operação, que se ouviram os gritos da turma de perfuração, e foi também então que o jovem Jedney, que atuava como supervisor do trabalho, entrou correndo no acampamento trazendo as notícias espantosas. Haviam dado com uma caverna. No começo da perfuração, o arenito tinha dado lugar a um veio de calcário comanchiano onde abundavam minúsculos fósseis, cefatópodes, corais, echinni, spirifera, além de indícios ocasionais de esponjas silicosas e ossos de vertebrados marinhos, e sendo estes últimos provavelmente teleósteos, tubarões e ganoides. Por si só, isso já era bastante significativo, por proporcionar os primeiros vertebrados fósseis que a expedição havia coletado. No entanto, quando logo depois a broca penetrou mais fundo na camada e deu sinal de estar operando no vazio, espalhou-se entre os escavadores uma redobrada excitação. Uma explosão de força considerável havia exposto o segredo subterrâneo, e agora, através de uma abertura denteada com cerca de 1,5 metros de largura e 90 centímetros de espessura, escancarava-se diante dos pesquisadores um buraco na delgada camada calcária, aberto havia mais de 50 milhões de anos pelo escoamento das áreas superficiais de um extinto mundo tropical. A camada oca não teria mais de 2 metros ou 2,5 metros de profundidade, mas se estendia indefinidamente em todas as direções e dela emanava uma fresca e leve corrente de ar que levava a crer que a cavernosidade fazia parte de um amplo sistema subterrâneo. Tanto o teto como o piso apresentavam abundância de grandes estalagmites e estalactites, algumas das quais se encontravam formando colunas. Contudo, o que de mais importante havia ali era o vasto depósito de conchas e ossos, que em certos lugares quase obstruíam a passagem. Transportada, pelas águas, de desconhecidas selvas de fetos arbóreos e fungos mesozoicos,
bem como de florestas terciárias de cicadáceas, palmáceas e primitivas angiospermas. Aquela mixórdia óssea continha mais representantes de animais do Cretáceo, do Eoceno e outras épocas do que o maior paleontologista poderia contar ou classificar durante um ano. Moluscos, crustáceos de carapaça, peixes, anfíbios, répteis, aves e primitivos mamíferos, em grandes e pequenos, conhecidos e desconhecidos. Não era de admirar que Gedney voltasse correndo para o acampamento aos gritos, nem também que todos deixassem o trabalho e se precipitassem em meio ao frio cortante para o ponto em que a alta torre de perfuração assinalava um recém-descoberto acesso a segredos do interior do planeta e de eras imemoriais. Depois que Lake satisfez sua impetuosa curiosidade inicial, garatujou uma mensagem em sua caderneta e fez com que o jovem Moulton corresse ao acampamento a fim de transmiti-la pelo rádio. Foi essa a primeira notícia que tive da descoberta, dando conta da identificação de conchas, ossos de ganoides e placodermos, tudo isso antiquíssimo, de resquícios de labirintodontos e tecodontes, fragmentos de crânios de grandes mosassauros, vértebras e placas de couraça de dinossauros, dentes e ossos de asas de pterodátilos, restos de Archaeopteryx, dentes de tubarões miocênicos, crânios de aves primitivas, além de outros ossos de mamíferos arcaicos como paleópteros, tifodontes, euipis, oriodontes e titanotérios. Não havia ali nada recente como um mastodonte, elefante, camelo verdadeiro, veado ou bovino, daí ter Lake concluído que os últimos depósitos haviam ocorrido durante o Oligoceno, e que a camada oca havia permanecido em seu estado presente e seco, morto e inacessível, durante pelo menos 30 milhões de anos. Por outro lado, a predominância de formas de vida muito primitivas era singularíssima. Ainda que a formação calcária fosse, a julgar pela intrusão de típicos fósseis como Ventriculites, inequivocamente comanchiana, não havia nenhuma possibilidade de serem anteriores. Os fragmentos livres no espaço oco incluíam uma surpreendente proporção de organismos até então considerados característicos de períodos muito mais recuados, e até mesmo peixes, moluscos e corais rudimentares de épocas remotas como o Siluriano ou o Ordoviciano. A inferência inevitável era de que naquela parte do mundo houvera um notável e inusitado grau de continuidade entre a vida de 300 milhões de anos atrás e a de apenas 30 milhões de anos passados. Não havia, naturalmente, nenhuma possibilidade de se estimar até quando essa continuidade se estender além do Oligoceno, quando a caverna tinha sido fechada. De qualquer forma, o advento dos terríveis gelos do Pleistoceno, há cerca de 500 mil anos, e um simples ontem, em comparação com a idade daquela cavidade, devia ter dado fim a todas as formas primevas que naquele local haviam logrado sobreviver. Lake não se satisfez com sua primeira mensagem, e escreveu e despachou outro boletim para o acampamento, antes que Moulton voltasse. Depois disso Moulton permaneceu junto ao rádio de um dos aviões, transmitindo-me, e também para o Arkham, para que dali as mensagens alcançassem o mundo, e os frequentes adendos que Lake lhe enviava por uma série de mensageiros. Quem acompanhou os jornais há de recordar a comoção causada entre os homens de ciência pelos boletins daquela tarde, e os boletins que levaram, depois de tantos anos, a organização da própria expedição Starkweather-Moore, que anseio tanto dissuadir de seus propósitos. Creio ser conveniente transcrever as mensagens literalmente, tal como Lake as enviou e como Tig, o operador de nossa base, as traduziu das notas taquigráficas. Fowler faz descoberta da maior importância em fragmentos de arenitos e calcários após explosões. Várias impressões estriadas triangulares, diferentes, como as da ardósia arqueana,
provando que sua fonte sobreviveu de mais de 600 milhões de anos atrás até os tempos comanchianos sem mais que alterações morfológicas moderadas e sem diminuição do tamanho médio, sendo as impressões comanchianas aparentemente mais primitivas ou decadentes do que as mais antigas. Salientar a importância da descoberta pela imprensa. Significará para a biologia o que Einstein significou para a matemática e a física. Complementa meu trabalho anterior e amplia as conclusões. Parece indicar, como eu suspeitava, que a Terra conheceu todo um ciclo ou ciclos de vida orgânica antes do conhecido, que começa com células arqueozoicas. Evoluiu e se especializou há não menos de 1 bilhão de anos, quando o planeta era jovem e até pouco antes inabitável por qualquer forma de vida de estrutura protoplásmica normal. Resta saber quando, onde e como ocorreu o desenvolvimento. Mais tarde, examinando certos fragmentos ósseos de grandes sauros terrestres e marinhos e de mamíferos primitivos, encontro singulares contusões ou lesões não imputáveis a qualquer animal predador ou carnívoro de qualquer período. 2 tipos, furos retos, penetrantes, e incisões aparentemente cortantes. 1 ou 2 casos de ossos partidos sem denteamento. Não muitos espécimes afetados. Vou mandar buscar lanternas elétricas no acampamento. Vou ampliar a área subterrânea de exploração, quebrando as estalactites. Mais tarde ainda, localizarmos um curioso fragmento de xiartita com cerca de 15 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura, inteiramente diferente de qualquer formação local visível e esverdeada, mas sem nada que possa indicar seu período. Lisura e irregularidade curiosas. Tem forma de estrela de 5 pontas, com ápices quebrados, e sinais de outra clivagem. Ângulos voltados para o interior e no centro da superfície. Depressão pequena e lisa no meio da superfície. Desperta muita curiosidade com relação à origem e desgaste. Provavelmente produzido pela ação hidráulica. Carroll, com a lupa, julga poder ver marcas adicionais de importância geológica. Grupos de pontinhos minúsculos formando desenhos regulares. Os cães se tornam intranquilos enquanto trabalhamos e parecem odiar essa estiartica. Precisamos verificar se ela tem algum cheiro especial. Volto a me comunicar quando Mills voltar com a luz e começarmos no subterrâneo. 22 horas e 15 minutos, descoberta importante. Trabalhando lá embaixo a partir das 21 horas e 45 minutos com luz, o Randolph e Watkins encontraram um monstruoso fóssil em forma de barril, de natureza inteiramente desconhecida, provavelmente vegetal, salvo se for espécime de radiado marinho desconhecido que cresceu exageradamente. Tecidos evidentemente preservados por sais minerais. Duro como couro, mas em certos pontos conserva espantosa flexibilidade. Marcas de partes quebradas nas extremidades e em torno dos lados. 1,90 m de ponta a ponta, 1 metro de diâmetro central, reduzindo-se a 30 centímetros em cada extremidade. Parece um barril com 5 rugas salientes em lugar de aduelas. Fraturas laterais, como que de hastes delgadas, no equador, no meio dessas rugas. Em sulcos entre as rugas, há apêndices curiosos e cristas ou asas que se dobram e desdobram como leques. Todos severamente lesados menos um, que tem uma envergadura de cerca de 2 metros. A disposição lembra certos monstros de mitos antigos, principalmente os fabulosos seres antigos do Necronômico. As asas parecem membranosas, estendidas numa estrutura de tubulação glandular. Minúsculos orifícios visíveis na tubulação da ponta das asas. Extremidades do corpo murchas, não dando indicação do interior ou do que se quebrou ali.
Vamos dissecar quando voltarmos ao acampamento. Não chego à conclusão quanto a ser vegetal ou animal. Muitas características são obviamente de um primitivismo quase inacreditável. Coloquei todo o pessoal quebrando estalactites e procurando outros espécimes. Encontrados outros ossos lesados, mas terão de esperar. Problemas com os cães. Não suportam um novo espécime e provavelmente o dilacerariam se não os mantivéssemos afastados. 23 horas e 30 minutos. Atenção. Dir. Pabodi, Douglas. Questão de máxima, e eu diria transcendental, importância. O Archon deve comunicar-se com a estação de Kingsport Head imediatamente. Foi o estranho ser arquiano semi-forma de barril que deixou as impressões nas rochas. Miles, Boldral e Fowler descobriram um grupo de outros 13 num ponto a 12 metros da abertura do subterrâneo. Misturados sem fragmentos de chartita curiosamente arredondados, menores que o localizado anteriormente e com forma de estrela, mas sem sinal de fratura, exceto em algumas pontas. Entre os espécimes orgânicos, 8 aparentemente perfeitos, com todos os apêndices. Trouxeram todos para a superfície, levando os cães para longe. Não suportam as coisas. Prestem atenção na descrição e repitam, para garantir exatidão. Os jornais devem receber informações corretas. Os objetos têm 2,40 metros de ponta a ponta. Torso em forma de barril, com 1,80 m, 1 metro de diâmetro central, 30 centímetros de diâmetro nas extremidades. Cinza escuros, flexíveis e infinitamente duros. Asas membranosas de 2,10 metros, da mesma cor, encontradas dobradas, nascendo de sulcos entre as rugas. Estrutura das asas tubular ou glandular, de um cinza mais claro, com orifício nas extremidades das asas. Quando abertas, as asas apresentam serrilhamento nas bordas. Em torno do equador, cada qual no ápice central de cada uma das 5 rugas verticais semelhantes a duelas, ficam 5 sistemas de braços ou tentáculos flexíveis e cinza claros, encontrados comprimidos fortemente contra torso, mas capazes de se estender a um comprimento total de quase 1 metro. Semelhante a braços de crinoide primitivo. Os pedúnculos, com 8 centímetros de diâmetro, subdividem-se após 25 centímetros em 5 subpedúnculos, cada um dos quais subdividem-se depois de 30 centímetros em pequenos tentáculos ou gavinhas cônicas, dando a cada pedúnculo um total de 25 tentáculos. No alto do torso, pescoço curto e bulboso de um cinzento mais claro, com insinuações de guelras ou coisa semelhante, sustenta o que seria uma cabeça, em forma de estrela do mar amarelada, coberta por cílios de 8 centímetros e várias cores prismáticas. Cabeça grossa e fofa, com cerca de 60 centímetros de ponta a ponta, com tubos amarelados e flexíveis, de 8 centímetros, projetando-se de cada ponta, ao fim de cada tubo a uma expansão esférica, coberta por uma membrana amarelada retrátil, que, quando enrolada, deixa ver um globo vítreo, com íris vermelha, evidentemente um olho. 5 tubos avermelhados, ligeiramente mais longos, partem dos ângulos internos da cabeça estrelada se terminam em protuberâncias em forma de saco, da mesma cor, os quais, sob pressão, abrem-se para orifícios campaniformes com 5 centímetros de diâmetro máximo e recobertos com projeções agudas e brancas, que lembram dentes e provavelmente bocas. Todos estes tubos, cílios e pontas da cabeça estrelada foram encontrados comprimidos fortemente para baixo, os tubos e as pontas pendem sobre o pescoço bulboso e o torso. Flexibilidade surpreendente, apesar da enorme dureza. Na parte inferior do torso existe contrapartidas grosseiras, mas de funcionamento dissemelhante da cabeça. Um pseudo-pescoço cinza claro e bulboso,
sem insinuações de guelras, sustenta uma formação estrelada de 5 pontas, esverdeada. Braços duros e musculosos, com 1,20 m, cônicos, com 17,5 cm na base e cerca de 7 cm na extremidade. A cada extremidade prende-se pequena terminação de um triângulo esverdeado e membranoso, com 5 nervuras, medindo 20 cm de comprimento e 15 cm de largura na ponta externa. Foi pseudópodo ou nadadeira que deixou marcas em rochas com idades que variam de 1 bilhão a 50 ou 60 milhões de anos. De ângulos internos da formação estreliforme prometam-se tubos avermelhados de 60 cm de comprimento, cônicos, com 8 cm de diâmetro na base e 2,5 na extremidade. Orifícios nas extremidades. Todas essas partes infinitamente duras e coriáceas, porém extremamente flexíveis.